no ar do Extra Podcast. Falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho e ao meu lado tenho a Laura Rich, a nossa convidada da semana, a Camis. E hoje nós falaremos da 13ª semana do BBB 25, a penúltima semana da temporada, graças a Deus. Camis, dá um oi aí pro pessoal. O que você tá achando dessa temporada? Já fala pra gente. Oi, gente, tudo bem? Tô com vocês todos. Gente, eu tô que nem um meme do Gil do Vigor olhando pra roupa da Sarah. Tô achando assim, tá terrível, tá horrível essa temporada. Cara, Tô uma igual o referência Gil. ótima. E é isso, e vamos lá comentar essa semana triste, xoxa, capenga, borocochô e mais uma semana desse BBB. Não, e não é nem uma semana que a gente não tá falando isso, porque saiu gente que a gente, na teoria, achava que deveria continuar no programa, né? Assim, tipo o Vinícius. É porque realmente foi uma semana que não aconteceu nada. Gente, o roteiro da gente faz um mês que a gente tá tentando tirar assunto de onde quase não tem. Pra falar coisas além da eliminação, porque é o que tá acontecendo só no Big Brother. Só tem eliminação e ponto final. Até os jogos da Discord eram ruins. Não teve segundo, até porque eu vou falar o quê? Já tava tudo repetitivo, mas realmente foi uma semana que não tá acontecendo nada. Não tem mais o que falar. Não tem um embate, não tem coisa nova. E é o crime do programa durar 100 dias, né? Porque se fosse 70 dias, isso não aconteceria. Nossa, eu concordo. O programa tá demorando muito, realmente. Tipo, você fica assim, nossa, ainda não acabou, né? Sim, já tá em abril. Pelo amor de Já tá em Deus. abril, tipo, né, tem Big Brother, já passou o carnaval, já Páscoa. Ainda tá rolando o Big Brother. E, tipo, o pior de tudo é que não tem nada acontecendo. Por exemplo, ano passado, no final, Davi, eu não torci pro Davi, mas o Davi, ele sempre estava em constante situação de desespero para fazer alguma coisa acontecer. Por exemplo, lembra quando ele simplesmente resolveu que queria eliminar a Bia do Brás? E foi lá e fez. Arrumou uma briga com ela? Sabe? Cadê momentos assim esse ano? Não tem, cara, não tem. O Davi, o Davi, por mais que tudo, ele fez jus ao título do programa, entendeu? Ele trabalhou, sabe? Ele garantiu o final que ele queria. Alguém pode falar isso das pessoas esse ano? O Davi, nossa Raquel da vida real, 5 da manhã acordando pra fazer café pros outros, fazer as coisas, alimentar as pessoas. E também, assim, gente, a temporada de 24, a gente tá dando os devidos valores depois que passou, porque a gente viu que coisa pior pode acontecer, né? Nos deram a Lani barrada da final. Uma alegria que eu tava esperando já faz tempo a eliminação dessa garota, né? Então, assim, obrigado por ter acontecido isso. Era uma temporada previsível, mas pelo menos a gente teve uns mimos muito bons na reta final. Tipo, literalmente, 2 dias antes ele tinha uma pessoa que deveria ser eliminada sendo eliminada. Assim, Né? ainda Mas era difícil de acompanhar, né? Convenhamos. Aquele grupo todo era muito difícil de acompanhar. Mas, realmente, pelo menos faziam alguma coisa, né? Mas pelo menos uma coisa que essa temporada tem é que ela tá mais imprevisível, né? Até o próprio Tadeu tem dizendo isso, que é a temporada mais imprevisível do BBB. Assim, a gente sabe que tem muita coisa imprevisível, mas nem tanto assim, né? Mas tá mais que os anos anteriores, né? O que vocês acham desse título aí de temporada imprevisível? Isso pra mim é uma balela. Pra mim, Renata vai ganhar. Não tem nada imprevisível mais. Eu achei imprevisível até certo ponto, mas agora, vendo a situação das torcidas, pra mim virou previsível. Assim, pra mim a Renata vai ganhar porque a torcida dela vota. Gente, aparece o CAPTCHA, eu fico tchau. Não voto mais, não voto. Eu acho que a maioria das A Laura, assim, eu sou um robô. eu sou um robô. Eu acho que a maioria das pessoas chega, voto único, dá o voto único e não tem saco para votar. Por quê? Porque não tem amor por essas pessoas, não tem essa vontade de defender essas pessoas. Você tem vontade de ficar votando por uma pessoa? Assim, gosto de algumas pessoas. Por exemplo, eu gostava do Vini, gostava do Vini. Tenho vontade de ficar votando no Vini até morrer para poder ele ficar? Não, não tenho. E eu acho que a maioria das pessoas são assim. E a única torcida que tem pessoa assim, pelo visto, é a da Renata, que tem pessoa que tá apaixonada por ela, que pelo casal também, nunca imaginei.
e tá apaixonado por ela e quer ficar, e fica assim, é uma questão de vida ou morte para elas. E eu acho que os outros simplesmente não têm. Então é isso, vai ser isso. Eu acho que as pessoas votam no voto único e tipo, tá, é isso. Isso aí, eu me fiquei, pra minha eliminação, queria que o Vini tivesse saído. Não acho que o Vini merecia uma final, ele pelo menos movimentou tudo, mas foi uma coisa que eu fiquei triste, chateado. Não, pra mim eu fiquei indiferente. E eu acho que a pior coisa que você pode ter no Big Brother é ficar indiferente. Eu nem odeio a Renata, assim. O que é pior, o que é horrível. Eu sou totalmente indiferente. Tipo assim, vai ganhar. Vai ser uma vencedora completamente esquecível, sem história, que o grande momento foi ouvir uma mulher de fada verde e só. É sobre. Não, e assim, eu não acho que a temporada foi imprevisível em alguma coisa. O que foi imprevisível foi que todos os lados podiam perder participantes. É o que tá acontecendo, né? Tá todo mundo perdendo participante. Não foi aquela coisa que uma coisa que eu concordo que o Tadeu falou, tanta coisa que ele não tá falando que eu tô discordando esse ano, mas eu concordo porque ele falou que geralmente quando ia pra um paredão pessoas do mesmo lado, contra uma, outra saía, né? E assim, tá vendo que isso não aconteceu e que tá saindo um de um lado, tá do outro. A favorita tá num canto, é porque eu acho que assim, tá imprevisível pra gente saber quem dos anos 50 vai chegar numa final. Também previsível, né? Porque tu sabe quem chega. E tá previsível porque, querendo ou não, só quem tem torcida do Fantástico era a Renata. Isso tá provado, gente. Ela é a única que tá voltando dos paredões. É ela, né? Assim, que é óbvio. E imprevisível dos outros porque tu não sabe quem sai. Depende da configuração, pode ser qualquer um dos outros ali. Até a Vitória, quem sabe um dia a torcida da Renata pode acordar virada querendo eliminar ela, se ela cair no paredão, pode voltar e pode eliminar. Mas eu concordo com isso, gente. Eu posto muito aquele quando é alguém que eu gosto, paredão, eu posto muito assim, gente, se você viu esse tweet, dê 20 votos fora fulano, né? Assim, gente, eu não dou os 20 votos, mas eu tô dizendo você que viu o tweet, não a pessoa que postou ele, né? Todo mundo Assim, pensa eu não igual dou. você. Eu não dei os 20 votos porque, gente, com 2 tigres que eu vi aparecendo voando, porque eu nunca vi aquilo, né? Porque eles não queriam botar uma pomba suja voando, aí botou um tigre pra disfarçar, né? Mas eu clicava direto, eu digo, gente, eu não nasci pra isso mais não. Já passou. O Rich do passado, talvez. O Rich de 15 anos atrás, tranquilo, gente, porque meus horários eram flexíveis, né? Eu podia fazer isso. Mas agora não. Agora o voto único, gente, que é uma vez só, eu dou. O voto único e vai. Mas essa questão de imprevisibilidade e previsibilidade, vencedora previsível e eliminações imprevisíveis, que eu tenho assim, eliminações pontuais, né? Que são pontuais. Que são boas, porque, como falei, essa temporada eu não tô me preocupado em ganhar a guerra, porque eu não ganho nada com isso. Mas a gente ganhar algumas batalhas, ver algumas eliminações, como a gente viu Eva, Vilma, o, o Diogo acontecer, foi muito bom. Né? Assim, a gente sabia que o desfecho não seria possível pra gente, porque a gente não ganha reality show. Nossas torcidas não costumam ganhar as coisas. A gente sempre está do lado correto, mas não do lado que vence. Né? São dois lados completamente diferentes, na maioria das vezes. Então, pra mim, tá previsível, mas foi bom ver umas imprevisibilidades acontecer no meio do caminho. Assim, gente, eu concordo. Eu acho que a única coisa previsível pra mim, o único, foi o da Eva. Foi o paredão da Eva, porque da Vilma já tava meio sacramentado. Sobre a final, a Renata só não ganha se decidir fazer quase aquele rolê da Thelma de sei lá, a Vitória merece mais, coisa que eu acho que não vai acontecer, né? É ter duas torcidas ali se dividindo e aí fazerem isso. E assim, horrível. A gente tirou isso até de um discurso do Tadeu, mas era só pra ali amassar o povo que ele gosta. E, sinceramente, não tem muita coisa tão imprevisível assim acontecendo, tirando a eliminação da Eva. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que se a Eva fosse loira, ela teria ficado? Não, eu acho que o erro. Pior que não, porque eu acho que o erro da Eva foi lá no começo para a torcida, entendeu? Lá no comecinho, ela era a rabugentinha da relação. E a Renata já tava de coisinha com o Vinícius, por exemplo. Então a Renata já conquistou uma galerinha ali, caprichete. Então, não é só por ela ser morena, mas ela também deu uma vacilada ali no começo e ela ainda barrava a Renata, o jeitinho carinhoso da Renata e etc. Às vezes eu tenho a impressão que foi isso que não adotaram. Entendi. Porque eu pensei até que a Eva ia dar uma rasteira na Renata, viu? Que a bichinha era. Ela falava umas coisas estranhas da Renata, mas.
E assim, mas a gente Não. sabe também, né, que se ela fosse loira e fizesse um casal, seria Ah, é. diferente. Eu Sim. acho que ela ficaria sendo loira porque o povo vai começar a shippar ela, essas amizades vão querer shippar algo além da amizade. Porque ele sabe que tem gente descompensada pra tudo no Big Brother. Então, assim, eu não duvido que eles abririam esse bueiro, né, de caprichete, assim, das sapatins, É, né? Mas Gente, tem eu gente acho. shippando Renato e Mike. Eu fico assim, não é tem. possível. Pois Tem é, gente que exatamente. shippou bastante Renato e Vini, Laura. Assim, tá shippando até agora, né? Então, o povo só quer Cara, um o surto pra povo, chamar de seu. gente, façam uma novela com algumas pessoas shippáveis, porque não é possível a gente ficar nessa situação. Todo ano é refém de chip. Esse povo é muito doente com chip, pelo amor de Deus. Realmente, são mesmo. Eu acho que essa coisa da temporada imprevisível tem um certo tom aí de realidade até algum momento do programa, que a gente realmente não sabia quem ia ganhar, porque vários favoritos passaram pelo programa, que não tem acontecido nos últimos 5 BBBs, né? Então isso eu acho legal, isso eu acho um ponto positivo. Mais um ponto negativo gigantesco também é que, assim, na reta final, beleza, a gente sabe que provavelmente a Renata vai ganhar, senão a Renata é a vitória, não vai fazer muita diferença ali, mas acabou que tudo que eles fizeram para uma torcida não sequestrar o programa, sabe? Todos os ETs que eles não deram para as pessoas, para ninguém sequestrar o programa, foi tudo jogado no lixo porque eles colocaram 3 semanas turbo em que tem eliminação todo dia e que o povo cansa. Ninguém vai ficar a semana inteira votando, só, né, as pessoas Uhum. ali que estão um pouquinho mais de tempo livre e, né, tem um certo probleminha. Mas, assim, de resto, uma pessoa normal, comum, é o que a Laura falou. Vai ver o CAPT ali e falar, tá bom, fiz minha parte. Né? Vai Gente, dar o voto único? Ótimo. mas vocês não acham que a gente foi pego numa pegadinha do programa, na história lá da vitrine? Porque desde, tipo, uma das reclamações até da torcida, né, das bailarinas, é que elas não apareciam. A partir do momento que ela foi, ou que ela ganhou, ela começou a aparecer, inclusive em dias que não teve coisas que não teve relevância nenhuma, sabe? Eu acho, Uhum. eu acho que, tipo, às vezes eu tenho essa impressão, a galera voltou e colocou ela, pois agora a gente vai transformar ela em protagonista pra justificar a ida dela, sabe? Uhum. Às vezes eu tenho essa Faz sensação, sentido. tá maluca. Eu acho que faz sentido até porque, se bobear, acho que nem a produção esperava ela ter sido escolhida. Que naquele momento, todo mundo achava que seria o Guilherme. Eu acho que a produção, de certa forma, ainda tentou com isso equilibrar os lados, sabia? Deixar assim, tipo, anos 50 e Fantástico, os dois lados com potenciais pessoas fortes. Eles só não esperavam que a torcida dela fosse tão forte de voto, né? De voto da torcida. De engajar votos, porque depois viu que os paredões começaram a ficar mais numerosos, né? A gente tava com paredões. Gente, teve paredão de 6 milhões de votos no começo. E Uhum. depois ficava 30, 40, e ficava, nossa, 50 milhões, recorde da temporada, né? Aí depois a gente começou a ter 100, 200, né? Foram escalonando. Então, eu acho que eles não pensaram que estavam cutucando uma torcida muito disposta a votar demais, né? Tanto que tem aí a discrepância de uma votação que foi os 75% dos votos, por exemplo, para Delma na torcida, né? É a mesma votação tendo 50 milhões. Mas Gente, a eu acho que eles não discrepância é pensaram muito nisso. grande. É uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer no Big Brother. Porque quando a gente esteve ano passado, né, o primeiro ano, eu lembro de um monte de gente falando, nossa, inútil, porque acabou, porque foi a mesma coisa, né? E aí a gente tem esse ano mostrando que talvez não seja tão inútil assim, né? Eu acho que o que acontece é que no Big Brother com audiência baixa, acabou fazendo mais diferença do que faria normalmente, Uhum. sabe? Eu acho que no Big Brother, como no do ano passado, que foi muito assistido, acho que a gente teria a mesma coisa. Eu acho que essa questão dessa discrepância tão grande é porque é um Big Brother que não está sendo visto, né? E isso está fazendo muita diferença. E teve a questão que ano passado a gente teve uma história já traçada na primeira semana, né? Do Davi editor, já começou a vingar a história dele no começo. Essa a gente não teve história, então não teve como um enredo para ser contado desde o começo. Assim, a gente não teve, Sim. entre aspas, umas injustiças acontecendo com um participante, né? Que quem assiste abraçou.
Tanto que realmente antes da Renata ir pra vitrine, a gente não sabia de fato quem seria o grande vencedor do Big Brother, né? Não teria assim apontado dizendo, com certeza quem vai vencer é fulano. A gente até sabia que ela tinha uma certa força, mas não sabia do que era capaz de fazer ainda. Mas com a vitrine acentuou, mas eu acho que não teve esse grande negócio. E às vezes pode ser até você um pouco mais sonhador aqui, realmente que o público não quis comprar a história dela, né? De quem tá favorito agora pra ganhar assim tudinho, porque a pessoa também não tem nada dentro assim de você dizer, meu Deus, vou me apegar. E que as pessoas que fizeram alguma atitude que o programa tanto pede de se comprometer, Sincerão é todo dia, que é dito todo o paredão, todas as pessoas que estão vivendo o Sincerão todo dia estão em casa, né? A Uhum. maioria, né? Então não tem como. O programa tá cobrando coisas que o próprio programa não vende bem pra gente, pro público, que isso é bom, né? Só fica se lamentando depois, mas depois, né, é muito fácil se lamentar. Mas e quando a pessoa tava lá? Né, enquanto as pessoas estão lá. Manda reclamar de Delma que não queria fazer nada e etc, mas o público escolhe pessoas assim, até dá um prêmio pra ela, Amanda, então, por exemplo, né? Mas a Amanda a gente passa o pano ainda porque graças a ela existe esse formato de votação. Mas tem isso, né? Atitudes que o programa condena são aclamadas, atitude que o programa aclama, o próprio programa depois deixa o participante sair sem dar uma chance de uma coisa melhor. Isso é verdade. Bom, vamos falar das eliminações da semana, então. A gente teve 3 eliminações, para quem, né, acha que foi pouca, né? Teve todo dia teve uma eliminação. Saiu o Mike, saiu o Vinícius e saiu a Thelma. Vamos lá, um de cada, né? O Mike, a gente já esperava ele sair, mas ainda assim, a gente ainda achava que a torcida da Renata podia conseguir alguma coisa, né? Não conseguiu. O que vocês acharam da eliminação dele? Durou muito, né? Eu acho que aquela festa prejudicou muito o gás da torcida para a final, assim, É, dele, para ajudar ele. E acabou levando outras pessoas que eu acho que não votariam a votar, porque ficou muito absurdo para quem estava assistindo, né? Eu acho que então prejudicou muito ele, isso, e a torcida teve que ficar defendendo, arrumando formas de defender, aí acabou perdendo tempo. E uma parte da torcida dela, eu imagino que ainda pense de forma normal e também parou de votar para ajudar ele. Mas eu acho que aquilo acabou sendo um puxão que ajudou o Vinícius nessa votação. Mas Mike, né, uma das pessoas mais inúteis. Como que passou na avaliação? né? Totalmente inútil, nulo. Ele só estava pensando no pós. Que pós, né? Fez muita coisa até agora. Mas é isso Pode que quê, né? acontece. Essas pessoas todas entram no programa pensando no pós, só que elas não fazem elas precisam conquistar as pessoas para seguir elas ali dentro, entendeu? Para pensar num pós, numa coisa interessante. Elas parecem que não pensam nisso. É complicado. Gente, o do Mike foi só uma constatação muito interessante, porque ele saiu com 1% e uns quebradinhos, né, de diferença com o Vinícius, né, na média geral. Né? Porque o voto único sempre rei, né? Nas eliminações, Uhum. tentando salvar a situação. Esse paredão só serviu pra mostrar que o Vinícius ia sair mais cedo ou mais tarde mesmo, né? Chegando na final ficou difícil pra ele. E serviu pra mostrar que a torcida da Renata só quer salvar os homens, né? Salvou o João Pedro, salvou o Mike, queria salvar o Mike de novo. A Eva e a Vilma, tchau e benção. O G3 falaram que era o G3, mas era só G1. Mas eu acho que isso. E só pra mim a maior crítica que eu tenho que fazer foi a passada de pano que fizeram com o Mike, tentando comparar até a situação do João Pedro com o Vinícius. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, parece que foi Nossa, a foi Globo que ridículo. removeu 2 participantes, não tem nem 2 anos, né, direito, assim. Tava removendo participantes com situações complicadas. Eu digo, o programa, como eu falei, o programa peca e não tira isso, porque precedentes foram. Olha, pode ouvir, eu acho que isso no episódio que a gente comenta a eliminação da Vanessa Camargo, a gente falou que eliminaram a Vanessa com uma coisa que ia dar um precedente muito grande, porque, né, abriu precedente para você eliminar coisas mínimas. E a coisa do Mike não foi coisa mínima. Dava sim para ser expulso, e se a votação durasse mais 5 minutos, a gente é bem capaz de virar e o Vinícius ter saído. Imagina a situação, porque o Mike ganhou prêmios, tava ganhando lideranças, e saiu com todos os direitos como participante que teve uma trajetória um pouco mais, digamos assim, dentro das regras, cumpriu todas as regras do programa, né? Não teve nada duvidoso. E ele teve, né? As supostas coisas aí que acusaram ele, mas pra mim o mais revoltante foi isso. A eliminação dele era pra ter saído, gente, porque esse ano é um dos maiores desperdícios de cast da história, né? Mas ele em específico é um dos maiores desperdícios de vaga, porque o foco dele era só casal. Aí ele conseguiu 2 e nenhum foi carismático o suficiente. Ele é feio. Não consigo falar muito. Tipo, fico.
Ele é feio, sabe? E ainda conseguiu casar. Mulheres no Papa da Fome. Não dá pra entender. Duas ainda, né? Duas, sabe? Duas. Fico triste. Muito triste. Sabe? Eu fico até sem palavras. E assim, ele quase fica, né, galera? Foi por 1%. É. É um negócio pouquíssimo que Não, o e a Vinícius diferença ganhou. absurda do voto único e de torcida É. desse. Nossa. Foi por muito pouco. Eu acho o Mike nulo também. Falaram, pra mim é nulo. Pra mim é uma pessoa que. É um erro de casting, porque não entregou nada, não fez nada, só teve aquela treta com o Diego desde a primeira semana ainda, assim. Nem na primeira semana era boa a treta, então, assim, horrível. Saiu muito tarde até, quase não sai, porque as pessoas são doentes. Eu não entendo o chip dele com a Renata, quem chipa os dois. Eu acho que, pelo menos, torce pra ela É ficar com alguém carência. melhor, sabe? Tanta Não, é gente no mundo carência. aí. É Com carência. certeza. Pelo amor Não de Deus, ela gostem merece dela. coisa melhor. Não, e ele é tão ruim, que nem pra ser aquele ex-BBB que vai pra fazenda, ele tem potencial que ele não entrega nada. Sabe? Nem pra Assim, isso. o Ele Bill serve. também não tinha e foi pra cara, ela às vezes gosta de ser caridoso, né? Mas pro Michael não teve nem Big Brother, tampouco medalha olímpica, né? Ainda do Diego durando mais que ele, né? Então, assim, duplamente complicado, porque a gente Cara, sabe que ele ali era do. muito recalcado com essa medalha, É, né? É um negócio muito absurdo. Me incomodava isso, eu achava muito ridículo. Eu ficava, ai, pelo É. amor de Deus, né? Mas não é ridículo? Bom, É ridículo. isso é muito ridículo. Faz nem É sentido. patético. Sim, perdão, patético. Sim, Ele dava recibo sobre todo dia, pô. pois é. Bom, o próximo paredão, a próxima eliminação foi a do Vinícius, né? E será que esse era o paredão que dava para ter eliminado a Renata? Eu acho que não. Eu acho que o paredão que eliminaria a Renata seria o Guilherme e a Vitória, se esse paredão tivesse ocorrido no lugar desse do Vinícius. Porque depois que o Vinícius saiu, eu acho que a torcida meio que ficou assim: ah, tá, já era. Foda-se. Aí agora ninguém mais se empenha a nada e desistiu. Sabe? Ainda que ganhe no voto único, a torcida da Renata ainda está empenhada aí. Enfim. eu acho que dava pra ter eliminado a Renata, porque eu senti que notou que os anos 50 não foi tão unido dessa vez. Pode ver o voto da torcida, que foi capenga, mas eu acho que dava pra ter eliminado a Renata se o povo tivesse se empenhado mais, mas como a gente viu que o povo da Renata se empenha muito mais no voto, né? Porque o povo cansa, gente. É votação assim, incrível que a menina tá no paredão toda semana, tá chorando porque tá no paredão toda semana, mas fica fazendo que era perseguida quando não era. E agora que de fato não é nem perseguida, é porque sobrou ela do outro lado pra votar, já que o João Pedro tá ganhando todo tipo de prova que existe na face do Big Brother, ela tem que ter paredão e fica chorando, eu quero descanso, mas não pediu, toma e aceita. Mas o povo votando direto, mas eu acho que os anos 50 tinha a oportunidade de eliminar ela. Porque o Vinícius estava, por mais que o Vinícius tivesse um pouco de rejeição, ele estava ganhando uma torcida nos últimos dias, né? Pessoas que estão crescentes, o povo tem mais empenho. Mas é aquilo, às vezes, gente, sair do Big Brother é a vitória do programa, né? Na temporada que não tá dando o que falar, se você sair antes da final, você primeiro colhe com o programa ainda no ar, né? Tendo que fazer projetos da Globo, né? Porque se você sai na reta final, ou se você sai, por exemplo, na porta da final, ou você é um Gil do Vigor, né? Que é um ponto fora da curva, né? Assim, que para você aproveitar com status de vencedor também, né? Mas, ou você vai ser completamente ofuscado por quem venceu, porque por mais que a pessoa que venceu seja pagada, que vai ser, não vai ter muito do que fazer, né? Vai cumprir os contratos que tem que fazer e tchau. Então os outros que ficaram por lá, que tenha que fazer. Mas é isso, eu acho que, infelizmente, ele saiu, mas felizmente ele tá colhendo a coisa mais em tempo mais rápido. Eu acho que não tinha chance. Acho que contra o Vinícius não sairia. É... E é isso aí, né? Eu já tô totalmente paz. É isso aí. Acho que não tira ninguém. Ninguém tira ela. Eu acho que, não sei, assim, eu acho que ela tem uma rejeição muito grande. Uma pessoa com ela tem uma torcida engajada, uma rejeição muito grande. É que eu não sei se o Guilherme ainda tá tão forte assim. Acho que mesmo que fosse o Uhum. Guilherme ali, eu não sei. É um achismo nosso muito
muito grande, sabe? Sim. De dizer que o Guilherme talvez eliminaria. Eu não sei, assim. E se ele eliminaria ali naquele paredão do Vinícius, se eles forem os três antes da final, eu acho que eles conseguem também. E na real, talvez até sonando consiga, sabe, gente? Porque a gente precisa de um paredão interessante pra, de repente, ela não ir pra final. Se continuar, sei lá, vai sair o Diego e for ela, o João Pedro, a Vitória, então não tem muito o que fazer, né, gente? Gente, imagina o João Pedro ganhar todas as provas até a final. Cara, ia ser muito engraçado. Não Perdão. duvido acontecer, né? Ia ser simplesmente a única coisa engraçada para essa final de Big Brother. Nesse E aí ponto, eu tô barraria comichão ela de da se final. acontecer. Poderia. A gente poderia. Porque, assim, o último respingo, se a torcida da Vitória quiser que ela vença, não, assim, o último respingo pra eles, né? Porque pra mim é voto único só na final e tchau, tchau. Mas seria canalizar todos os votos dos anos 50 numa pessoa só. E pra isso aqui, João Pedro e Renata na final. Seria engraçado, Uhum. porque. Seria engraçado porque se isso resultasse ou na eliminação da Renata, que não aconteceu, ou na falta de vitória dela, seria culpa da torcida dela, né? Que não eliminou o João Pedro, né? Eliminou a Dani naquele paredão. Então, assim, seria engraçado. Foi uma coisa engraçada. E tem chance, ele quer a prova de resistência. O João Pedro, às vezes, é bom, né, de resistir. Não duvido Cara, nada seria acontecer. simplesmente A Renata é o hilário. cão. Se bem que ela é o cão, né, gente? Em prova Não, mas vocês não acham de que a resistência. torcida dela. Renata ganhar a prova de resistência. Vocês não acham que a torcida dela vai partir pra cima de outra pessoa sem ser o João Pedro? Eu acho que talvez ela vão pra cima do Guilherme, por exemplo, ou da Vitória. Se a Renata ganhar a prova de resistência. Eles têm força pra isso, né? A gente não tem força de dar um voto único, a gente não tem peso 30. Eu acho eles bem frios nisso, viu? Eles arriscam, não. Eles vão tentar ir no ponto comum. E mesmo se eles forem aí, é, Mas aí vai cansar para ser voltar pra final. Não acho que eles vão fazer isso, não. exato. E robô cansa? Essa é a questão. É, Cansa. Polêmicas aqui. tem um ponto. Realmente. É uma pena o Vinícius sair, que eu acho que ele seria um bom vencedor do Big Brother, mas, né? A gente sabe como funcionam as coisas, que Mas, gente, Big o Brother nem Vinícius sempre também é não justo. levanta metade da coisa. Assim. É porque eu não sei se eu sou viúva da Aline, sabe? Mas. Uhum. Ele só foi Depois, brilhar mesmo quando ela saiu, né? porque parece que assim. Sei lá. E a Vitória, que abraçou muito forçadamente. A eliminação da Aline não tem alguém que mereça, assim. Né? A gente, tipo, tem a Vitória, Ai, gente, são mas. todos são extremamente pressão baixa. Pessoas sem É. graça, sem vontade de viver. Aí fica, tá, agora tudo naquele passo. Ai, dá pra fazer um Big Brother na paz, Ai, esse papinho deles. E eu fico assim, cara, eu tenho certeza absoluta que eles, quando perguntam lá na coisa da dinâmica, eles falam: Você nunca assistiu Big Brother? Nunca, então tá dentro. Só pode, as pessoas nunca assistiram Big Brother pior na que eu acho vida. que seria Desde quando Big Brother na paz, na coisa, é o que dá certo? Ou pelo menos nunca assistiram até o final. A galera que desiste Deve de ter assistir o visto duas programa no meio. semanas. Pô, tá de sacanagem com a nossa cara. Ai, na paz, né? Um Big Brother da paz, da união. É porcaria, cara. Ano passado era Davi perturbando eles lá dentro e perturbando a gente aqui fora com aquele café da manhã de 5 horas da manhã. E tinha os fãs dele defendendo. E eu ficava puta, que eu ficava pensando assim: se eu acordasse e tivesse comido um ovo frio, eu ia ficar muito puta. Então eu entendi as pessoas lá dentro com raiva deles. O dia que Nossa, mas a também Giovana porque. tirou a mesa que ele pôs, me deu um prazer tão grande. Eu não senti nenhum prazer desse tipo esse ano, entendeu? Uhum. É triste. Aí você vê, por exemplo, até o 23 tinha coisa pra sentir ódio. O Big Brother do Arthur tinha coisa pra sentir ódio. Esse não tem nada, é uma indiferença. São umas pessoas que você fica assim, tá, e aí? Sabe, o negócio. Eu fico, gente, não é possível que essas pessoas olhem isso e achem que tá interessante de assistir. Vamos falar então da outra eliminação, né? A terceira foi a Delma. E, enfim, né? A Delma era meio um antijogo, né? Mas saiu aí nessa reta final, já não aguentava mais estar lá dentro, né? Coitada, É, tava pobre. quase apertando o botão. O que
vocês acharam da eliminação dela? Gente, a Delma, sem sombra de dúvidas, não é uma pessoa pro Big Brother. É claro, gente, ficou claro pra mim desde o começo. A Delma não nasceu pro Big Brother, não nasceu pra competições como reality show. Só que aquela coisa, assim, que numa temporada que a gente questiona a índole de pessoas, porque o Big Brother a gente acompanha 24 horas por dia, né? Bota um asterisco na gente acompanha, porque a gente não assiste 24 horas oficialmente, porque, né, vida. Mas dá pra assistir muita coisa do Big Brother, edição, o pay-per-view em momentos pontuais, em festas e tudo. A gente vê que ela não tem uma índole ruim, por exemplo, uma índole duvidosa do que a gente vê acostumado a ver no Big Brother ao longo dos anos, né? Tudo. Então, assim, como pessoa, a gente pode julgar alguns participantes do Big Brother com base nisso, de julgar elas como pessoas e como participantes. Como participantes, completamente nula. Isso de ficar falando realmente que quer sair não vale, não ganharia votos, né? O público não gosta, mas como pessoa, ela era uma pessoa, a gente vê que é uma pessoa boa, porque eu achei a coisa mais bonita dela foi até que ela falou, que até depois ela foi no bate-papo, o Gil e a Ceci realmente se emocionaram. Ela falando que veio o Big Brother por amor, que era o sonho do Guilherme, né? Ficou claro, gente, que ela não queria por conta dela vir, ela veio pelo Guilherme e continuou resistindo até ali por conta dele. E eu acho que ela foi injustiçada, não por ser eliminada, não por outras coisas. Eu acho que ela foi injustiçada no tratamento que ela recebeu até do apresentador, do Tadeu. Eu acho que não tiveram cuidado com a Delma como tem com outras pessoas ou quiseram fazer coisas para ela se comprometer que a gente sabia que não entrega. Porque tem algum ponto do programa que a gente sabe que os participantes são capazes de entregar. Se são capazes de entregar tudo ou não entregar nada. De Delma a gente sabia que ia entregar nada, né? Só quando ela ficava um pouco revoltada no Sincerão, que rendia bastante, ela poderia ser assim desde o começo, de poucas ideias, seria maravilhosa, seria realmente um ícone. Mas a partir do momento que começavam, o Tadeu pegava muito, né, puxava muito, tentava puxar muito dela e sabia que ela não é uma pessoa que vai fazer isso. Você bota ela pra falar mal do genro, gente, é o genro dela que ela falou que ama, ela não vai dizer um ponto negativo dele nunca. Até a gente, depende da pessoa que estivesse com a gente não diria o ponto negativo da gente, da outra pessoa, da nossa dupla. O Tadeu pegou no pé dela disso, mas eu acho que a Delma merecia eliminações, né? Porque para nível de competição você fez isso, mas ela merecia o melhor tratamento como pessoa. E tá sendo muito engraçadinho alguns vídeos dela que estão saindo, assim. Não, ela nunca figurou nos meus tops, mas é uma pessoa com índole boa e tem que ser apreciado, porque com tantas pessoas duvidosas, com pensamento que se aproveitam de fandoms, que ficam oportunistas com tudo, que fazem tantas coisas dentro e fora do programa, ver alguém que foi íntegra, né, do começo ao fim, no programa, é positivo e tem que ser exaltado. Então, Delma, parabéns pela trajetória, que não foi das melhores como participante, mas foi bom conhecer a Delma que tiver churrasco, a Pernambuco aqui perto da Paraíba, pode chamar que eu vou. Eu acho que a Delma, uma pessoa muito querida, realmente não nasceu para Big Brother. E eu vejo nela uma coisa que eu vejo em outras pessoas que também tem pouco estudo, né? Pouca instrução formal, que é o caso da Delma, que ela estudou acho que só até a quarta série, né? E é um receio de falar na frente dos outros por medo do que vai do que vão falar de volta para ela, né? Uhum. E para mim isso permeia muito todas as relações dela dentro do programa. E quem convive ou já conviveu com pessoas com esse tipo de formação, falta de formação formal, né, de acadêmica escolar, entende o que eu tô falando e vai reconhecer isso, que são pessoas que às vezes sabem coisas e gostariam de se expressar, mas têm muito medo da recepção do outro, porque elas já passaram por muitas situações humilhantes mesmo por causa disso. E isso é uma coisa que ela internaliza e que não vai ser o programa que vai mudar, que vai mudar, sabe? É uma coisa que tá dentro dela. Ela tinha muito medo de prejudicar o Guilherme e medo de falar e não ser bem compreendida e ser pressionada, essas coisas, e errar e ser crucificada por isso, né? E eu acho que isso que acabou prejudicando muito ela. Tanto que quando às vezes ela se soltava mais do sincerão e tal, é, era interessante, ela tinha boas coisas engraçadas, legais aqui fora também, mas eu acho que lá dentro ela nunca ficou totalmente confortável para ser ela mesma. E ela na forma de falar e de se expressar, e eu acho que ela se podava por isso, assim, por esse medo do julgamento dos outros. E eu entendo, porque é um julgamento muito forte, ainda mais para uma pessoa como ela,
E tanto que tudo que ela ficava falando que ia sair tudo, é totalmente julgado, sendo que era claramente só uma coisa assim de momento que ela falava, sabe? E virou uma bola de neve também. Não que ela não quisesse sair, mas vocês entendem o que eu tô falando, que ela ia desistir, né? Então eu acho que as pessoas faltou muita paciência. Eu queria que o Tadeu tivesse sido mais compreensivo com ela nesse sentido, entendeu? Não é para tratar como uma participante de café com leite nem nada, mas compreensivo a essa dificuldade, essa diferença dela frente às outras pessoas que não têm isso, entendeu? E isso é uma coisa, quem lida com gente que também tem isso vai entender o que eu tô falando. É muito específico e é um medo de aceitação, é um medo de julgamento, e só quem tem esse tipo de relação vai entender. E eu acho que faltou compreensão, às vezes até do público, entendeu? Para entender do lugar que a Delma tá vindo. Faltou acessibilidade, né? De... Faltou muito. Eu achei que, por exemplo, na entrevista do eliminado, nossa, eles foram super compreensivos. A Ana Maria Braga foi extremamente compreensiva com a Delma também. Mas eu já esperava, ela também tinha sido antes, né? Ela era E de do uma povo de forma ser que ela torcia pra Delma, né? isso. Eu acho assim que faltou muito isso, até da gente que assiste às vezes, entendeu? É, talvez o programa não era para Delma, mas já que ela estava lá, entender um pouco mais do porquê que ela era como ela era lá dentro. Ela nunca ia ter um embate que as pessoas esperavam, porque ela tem medo de como ia ser visto essa, né, na posição dela, não sei falar direito, não sei explicar direito. E ela tinha dificuldade disso, e é por isso que ela tem esse medo. Eu acho que faz sentido isso. A gente pediu muito, né, para ter pessoas mais velhas no Big Brother. Veio aí, só que talvez não da forma que a gente esperava, né? Enfim. Antes de a gente É continuar, verdade. né, quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outras, todas quinta-feira, falando do Big Brother 25. Então nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas, indiquem para os amigos. E a gente também está no Instagram, no Twitter, no Blue Sky, é só procurar Extra Podcast, que a gente acha que vocês acham tudo aí. Semana que vem é o último, né, dessa leva de Big Brother. E aí a gente vai falar também sobre o que a gente achou da temporada em si, o que pode mudar, enfim. Bom, a gente está gravando, né, o podcast na quarta-feira e tá tendo aí o paredão Diego, Renata e Vitória. Mas provavelmente Diego vai ser eliminado, né? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza ele vai ser eliminado. Ele tem esse pá mais rejeição que o Vinha, né, gente? Eu confesso que eu não sei de onde tiraram que o Diego tinha tanta torcida hoje em dia, né? Assim, eu acho que. Eu Não acho que sei. no início do programa ele tinha, mas foi É, perdendo não porque ele É, se apagou completamente, né? Isso, que assim, eu não acho que ele tem uma grande torcida, tanto que a gente tira por base as porcentagens que esse povo faz no paredão, né? Por mais que o paredão seja difícil, quando a gente vê uma porcentagem um pouco ok, a gente fica dizendo, não, a pessoa tem um pouco de torcida. Mas não sei, até porque o Diego tá pegando a parte desacreditada do público, né? Que é contra a Renata, não tá mais empenhado em votar tanto assim. Eu, como falei, meu voto único eu tô dando todo o paredão, porque é um voto só, né? A Renata, meus votos únicos da Renata estão envelhecendo como vinho e a temporada nem acabou. Ela tá bem maturado. Mas eu acho que é Diego, gente. O único que podia dar, o que podia dar de zebra nesse paredão é o quê? A Renata ir de Ariana, tendo uma festa, né? Ela empurrar alguém, só se acontecer isso, porque eu não vejo outra coisa acontecendo, porque aquela coisa assim, a Vitória tem uma certa torcida que poderia ajudar muito, poderia, ajuda, até que ajuda, mas a Vitória tem zero chance de sair. Até eu, se fosse, tivesse no auge da vontade de votar, e eu torcesse pra Vitória, se a Vitória fosse minha grande favorita, eu não ia dar tantos votos, porque ela vai receber 2%, 1% nesse paredão. Então pra que eu vou votar tanto se ela não tem chance de sair? Né? A torcida do Diego que tem que se empenhar mais. Então é isso. Então acho que por isso ele tem chance de ser eliminado. Eu chutaria que ele pode chegar em 57%. Não tem data reach, eu não fiz ainda meu levantamento, mas eu estaria por aí porque é aquela questão, né? Do povo se acomodar e dar o voto único, mas no voto da torcida ficar ainda mais acomodado e meter em 60% o fandom da Renata. Então é isso que pode acontecer.
Eu acho que a torcida dele acabou ficando subestimada por um começo e que ele totalmente se apagou e ficou nessas de ai, o nosso povo unido, nananã, nananã. Ficou chato. Minha mãe acha ele um saco. Minha mãe, meu exemplo de povo, né? Ela acha ele um saco. Então, assim, pena. O Bad D ficou só na promessa, né? Ficou. E se tivesse feito alguma coisa, quem sabe poderia ter sido mais um participante mais interessante, né? Pois é. Mas ficou muito na paz, não rolou muito, não. Muito no perdão. Bom, pode falar, Carlos. Não, eu ia dizer muito no perdão. Ô, gente, eu falei errado, ou entendi errado, ou porque não sei o que da primeira semana, não sei o que da segunda semana. A única coisa mínima interessante é a relação dele com o Guilherme e só, e olhe. E com a Vitória, sabe? Mas ele em si, insuportável. Pois é. Ainda assim, interessante, mas até certo ponto também, né? Uhum. Não o suficiente você querer, meu Deus, preciso ver, né? Chegou nisso. Mas vamos lá, vamos falar quem que vai vencer, né? BBB 25 é a nossa última aposta. Toda semana a gente fez uma aposta aí de vencedor da temporada. E agora a gente vai ver se a gente vai acertar ou não, né? Camis, quem que você acha que vai vencer? Ah, eu vou botar pra errar e vou tentar, sei lá, jogar pro universo. Eu acho que a Vitória ganha. Sim, tentar, né? Porque vou tentar, ver se vai ter força. Não vou dar o braço a torcer. O curioso, Camis, é que você praticamente apostou numa provável final, né? Você apostou na Renata já uma vez, no Guilherme, agora na Vitória. Potencialmente uma final, esses três, tá? É Tá vendo? possível isso Ai, acontecer, né? eu Acontecer penso, aí. na verdade, eu montei a final, vocês nem perceberam. À frente do tempo. Não é? Aí a realidade de João ganhando a prova e indo pra final. Não, é realidade, o João ganhando o Big Brother, né? Porque aí Camis vai errar tudo. Ele erraria todo mundo. Então, Ninguém aí, nunca apostou nele, gente, aqui no podcast. Ninguém nunca cogitou o João Pedro finalista e vencedor. mas aí eu acho que é um pouquinho longe também. Eu vou apostar na Vitória também. Eu vou manter minha aposta na Vitória. Eu acho que na final os fãs dela vão se juntar, vai ter a Juliette puxando voto, e eu acho que isso pode virar a ajudar. Eu vou continuar na Renata, que foi minha última aposta. Ela vai ganhar pra mim. Tem um mês que a Laura tá apostando na Renata, né? Assim. Aí corta pra mim, que eu também tô um mês apostando na Renata, vou continuar mantendo nela. Mas eu acho curioso porque, assim, do. Eu tenho que dar minha cartada assim, gente, olha, eu fui a primeira pessoa aqui no podcast a apostar no Guilherme, na Vitória e na Renata. Então, qualquer um ganhar, eu vou dizer, olha, eu confiei na capacidade ou na incapacidade do público desde o começo, né? Mas eu acho que vai na Renata, gente, porque, sei lá, não tem, né? Eu quero, sei lá, eu aposto, como eu falo, eu aposto pra ver se eu atraio uma derrota pra ela. Eu e a Laura, a gente tá fracassando, a Laura, um mês, a gente não tá conseguindo atrair nada. Mas, Vou mudar a tática, gente, não tá dando certo. não, olha, deu um pouco de certo, porque só mostrou o quanto ela vai ser uma vencedora fracassada, porque ela conseguiu ter 30% do voto único no paredão contra a Delma. Isso é muito, gente, isso é muito questionável. Uma grande favorita, né? Numa temporada tão apertada, mas você fazer 75% no voto da torcida e você receber 30% do voto único contra uma pessoa que estava pedindo para ser eliminada toda vez que é no paredão, é muito complicado. Essa mostra que você tem muita rejeição, gente. O público não te quer vencendo. O público de fato do programa. É muito complicado. Então, assim, mas a gente tem que. Faltou o Tonho apostar nela. Aí a gente atrai com força a rejeição da Renata. Mas A eu derrota cheguei a dela. apostar nela. Mas os três juntos tem que Sim, ter um. já teve. A gente tem que dar as mãos também, um mês, ó. Eu e a Laura Na tá um semana mês. retrasada, nós três votamos nela. E, Tem que fazer mais esforço. Ano que vem, é, quem sabe? pois é. Quem sabe? Mas é isso, né, gente? Então, esses foram nossos comentários. Queria agradecer a Camis por ter vindo aqui de novo, né? Comentar essa reta Nesse final do Big sofrimento. Brother. Esse Ai, sofrimento, gente. né? Ai, estou ansiosa para começar o MasterChef. Eu tô sendo muito mais feliz no MasterChef do que no Big Brother. Sim, Nossa, verdade. eu ia falar justamente Mudança. isso quando eu falei, gente. Eu ia dizer Camis, agradecer a Camis e que coisas boas estão vindo, que quando o Masterchef começa, ela vem comentar com o Masterchef com a gente, como veio ano passado. Ano passado a gente foi feliz comentando o Masterchef com algumas coisas legais É, acontecendo, né? Então, gente, as penitências que a gente paga no Big Brother é compensado no Masterchef em algumas semanas de lá. Então, né?
ainda que o MasterChef dure até novembro, né? Ele é melhor de acompanhar. Não, e a gente tá reclamando do Big Brother, a gente tem que recomendar a Estrela da Casa, né? Porque a gente gosta de sofrer. Nossa, é verdade, Tava esquecendo dessa Meu bomba. Deus do céu. Então é isso, né, gente? Agradeço todo mundo que nos ouviu até agora. Deixa aí seu comentário, quem você acha que vai ganhar o programa. E até uma próxima. Tchau. Tchau, Tchau. gente.